Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, está começando aqui na RDC TV, mais uma edição do Cruzando as Conversas. E a minha voz continua afônica, eu não sei por que razão, mas continua afônica. Então vocês vão ter que se aguentar com ela até o fim da edição de hoje do programa, espero amanhã estar melhor. Nós vamos falar nesta edição do Cruzando as Conversas sobre mínimo regional. Foi aprovado o projeto do governador Eduardo Leite essa semana na Assembleia Legislativa. Lembrando que você que está em casa pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. A RDC TV é uma emissora multiplataforma. Você pode assistir também pelo Facebook e no YouTube ao vivo. Mande a sua mensagem, participe, a sua contribuição é muito importante, a interatividade sempre é um ativo desse programa e da nossa programação em geral. Você pode mandar a sua mensagem pelo Facebook, no chat da transmissão, no live stream, e daí a mensagem vai passar pela tela. Você mandar a mensagem pelo WhatsApp, que está aparecendo agora, nós vamos respondê-la aqui dentro das possibilidades do programa. Então não deixe de participar, realmente, faz toda a diferença a contribuição do público com as suas opiniões, as suas análises, as suas perguntas. Seja você também um participante desta roda de debates, que hoje recebe o supervisor do Escritório Regional do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, Ricardo Franzoi. Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, líder da bancada do Democratas na Assembleia Legislativa, Eric Lins. Metalúrgico, presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, a CUT, Claudir Nespolo. Errou ali. Vamos pegar o Nespolo. Pegou o Nespolo? Eu que me enganei. E o conselheiro do Instituto Atlantos, João Pedro Bastos. Muito bem. Senhores, sejam todos muito bem-vindos. Programa que trata de um tema que desperta, obviamente, o interesse de todos em virtude do seu efeito social. Eu começo pelo Eric Lins, porque está na Assembleia Legislativa e votou o projeto. Eric, como é que foi a discussão lá no Parlamento Gaúcho e qual foi a posição do Democratas em relação a essa matéria? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Cláudio. Boa noite, João Pedro. E boa noite, Ricardo. E nossos espectadores. Pois então, Guilherme, a bancada votou pelo aumento do salário mínimo regional nas faixas respectivas. Foi um aumento singelo, de pouco mais de 3%, mas ele foi precedido de uma discussão, tá? Que eu acredito que a gente possa avançar sobre esse debate ainda no programa de hoje. Foi precedido da seguinte discussão, porque existe há muito tempo, mesmo depois de tantos anos o salário mínimo vigendo, existem discussões acerca de se o salário mínimo traz benefícios ou malefícios para o trabalhador. E como parlamentares, a gente tem que tentar descobrir a verdade efetivamente disso, se é bom ou ruim para os trabalhadores do Rio Grande do Sul. Então a gente teve uma audiência pública, uma semana antes aproximadamente, para discutir também com as classes, com os representantes das entidades, tanto patronais quanto de trabalhadores. É o mínimo que se faz para tentar se aproximar da verdade. Depois dessa decisão, dessa audiência, nós optamos por votar, o que não extingue a discussão futura. Aliás, nós entrevistamos o presidente do DEM aqui do Rio Grande do Sul, Rodrigo Lorenzoni, e ele foi na mesma linha que você. Ele disse que era importante analisar os efeitos econômicos do mínimo diante das circunstâncias atuais. A gente tem... Mesmo que tenha se votado a favor dele. Existem 3 cenários possíveis, tá? Perfeito. Um cenário com a existência de mínimos regionais, que para os nossos telespectadores poderem entender, é um valor acima do mínimo nacional para algumas categorias. Existe um segundo cenário, que é sem o mínimo regional, valendo apenas o mínimo nacional. E existe um terceiro cenário que não existe no Brasil, mas existe em outros países, que é a não existência de mínimo. Sim. Isso traz benefícios ou malefícios, conforme seja conjugado com outros fatores. Mas a gente vai ter a oportunidade de discutir ao longo do programa sobre as questões que se inserem dentro dessa discussão. Muito bem. Ricardo Franzoni, prazer recebê-lo. Boa noite. Boa noite a todos.
Talvez, eu estava pensando aqui, talvez fosse interessante a gente recuperar essa discussão, né, do mínimo regional, que começou lá no ano 2000, né? E a ideia inicial foi até anterior, quando o Fernando Henrique ele tinha aquela pressão anual para reajustar o salário mínimo, não é? E existia muita pressão de vários governadores, enfim, deputados, e ficava aquela guerra. E existia um limitador que, como o salário mínimo acabava sendo o mínimo da Previdência, né, se alegava o seguinte: se eu subir o mínimo, eu vou aumentar o rombo da Previdência. Isso lá em 97, 98. Né? E ele fez um decreto, né, um decreto-lei que foi aprovado, abrindo a possibilidade de se criar mínimos regionais, meio que jogando no colo dos governadores. Bom, vocês ficam enchendo o saco aí que querem aumento do mínimo, né? Bom, então agora vocês aumentem. E aí começou com o Rio de Janeiro, né? Foi o primeiro estado que criou o mínimo regional, depois seguiu o Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Santa Catarina vieram nessa onda de dizer, bom, como os estados eles têm capacidade, são estados que têm um salário médio maior, uma taxa de desemprego menor, uma estrutura produtiva, né, maior do que outras regiões no Brasil, não é? Se abriu essa discussão, né? Então isso foi uma das causas, uma das origens do porquê de se criar o mínimo regional. A outra justificativa é que nós estamos aqui do lado do Uruguai, né? Então existia muito essa influência. Bom, lá no Uruguai, eles têm um conselho, é um conselho tripartite, em que se reúnem empresários, trabalhadores e o governo para discutir pisos setoriais. Então, é o metalúrgico, é a indústria, a agricultura, o setor de serviços, são 17 ou 18 pisos, e o salário mínimo, não é, nacional. Também foi essa uma das sugestões. Se fez várias discussões na época, a Fiergs participou, a Federação participou, a FEComércio, a Farsul, e no final das contas acabou que eles se retiraram da discussão e foram contra, né? Mas assim mesmo foi, na época do Olívio Dutra, se determinou e se criou o salário mínimo com esse objetivo. Se criou 4 faixas, né? Essas 4 faixas agrupavam, olhando para a realidade, né, de importância e de salário médio de cada categoria, se agrupou aquelas categorias e a partir daí se passou se criou então o piso regional com esse objetivo inicial, né? Lógico que existem outras justificativas, né? Se a gente pegar, por exemplo, o emprego doméstico, não é? Quer dizer, o emprego doméstico, quem é que negocia o salário, né? Existe uma desigualdade no campo da negociação, né? Em várias categorias. Se nós pegar a categoria metalúrgica, tem um tipo de força para negociar. Se tu pegar um emprego doméstico, é a pessoa negociando com o patrão, né? Então foi também esse o objetivo, né? Ajudar, né, em criar esse salário um pouquinho maior para o emprego doméstico, né? Também o que a gente chama aí de a proteção daqueles perdedores da barganha salarial, né? Ou da barganha da negociação, né? Tem várias categorias que não tem força nenhuma, né? Nós temos um problema sério no Brasil, não é? Que é essa inflação de sindicatos, né? Nós temos 11 mil sindicatos no Brasil de trabalhadores. Aí é com o Nespo, né? E temos mais 6 ou 7 mil sindicatos de empresários. Nós temos 18, 19 mil sindicatos, né? Então, desses 18, 19 mil... Comparar com países desenvolvidos, o número é muito grande. Maior, né? Então, o Japão tem 45 mil. Mas é quase sindicato por empresa. Mas é que né? o Japão é por empresa. Né? E aí nós temos a barganha é completamente discutir o setor metalúrgico com a indústria de máquina agrícola, que é às vezes um setor metalúrgico do município que tenha lá 1.000, 2.000 trabalhadores. Então também foi com esse objetivo, né, de se criou o piso regional. Uma outra peculiaridade, eu não vou expor tudo aqui, senão eu vou tomar conta do programa, né? Vamos parcelar. Mas vamos parcelar a minha fala. A última, tá? A última por enquanto. Existe um outro problema no Brasil que é a rotatividade. É uma característica brasileira, né? A rotatividade. Tu pega um banco, o mesmo banco na Argentina e o banco no Brasil, lá na Argentina não tem rotatividade, aqui é um negócio brutal. Então o piso de emprego, no caso? Emprego, assim. Ou seja, que é um mecanismo que existe
que nem sempre é sazonal. É uma coisa, o cara contrata o sujeito lá em Santa Cruz, né, que tem a entrada do fumo, então o cara contrata em janeiro e demite em setembro, porque acabou a safra, não tem que fazer com o sujeito, bom, né? Não tem isso. Mas bancário, o setor metalúrgico, não tem tanta essa questão da sazonalidade, uma rotatividade brutal. Na época que o Brasil produzia 1,5 milhão de empregos, 2 milhões de novos empregos, era resultado do quê? De 22 milhões de contratações e 20 milhões de desligamentos. É um negócio absurdo, né? Então o piso ele também viria com essa possibilidade, porque também as empresas, às vezes, numa negociação que é dura, que ganha 3%, 4%, 5%, consegue um aumento, que maravilha, mas na folha de pagamento isso aí não se concretiza, não se realiza, porque existe a rotatividade, ou seja, demite o cara que ganha mais, contrata que ganha menos, e na folha de pagamento aqueles 3% ou 4% de reajuste, ele acaba não se realizando, né? Não é todo mundo que faz isso, mas tu tem uma grande... Então, um outro objetivo seria esse, ou seja, de inibir a rotatividade. A rotatividade vai ser feita se o cara é mal avaliado, não. Mas não existiria essa rotatividade com o objetivo de burlar, muitas vezes, a negociação coletiva, em que se fez um esforço, se conseguiu um acordo, e quando vai para a folha de pagamento, aquilo não resulta num aumento de salário, na folha. Muito bem. João Pedro, bem-vindo. Boa noite. Obrigado pelo convite. Primeira, boa noite aos colegas de mesa, aos telespectadores. Eu acho que a gente começa num ponto importante, que é, antes da gente discutir qual vai ser o reajuste do salário mínimo, ou do piso regional, mas especificamente a gente está discutindo se deve existir um piso regional, quais são os efeitos desse piso regional, e não apenas quanto a gente deve aumentá-lo, visto que diminuí-lo é uma tarefa impossível. A primeira questão, e concordando com o colega aqui, o Ricardo, é que não apenas foi criado o salário mínimo por essa questão política, mas também com a ideia de, eu digo, inclusive, talvez principalmente, o argumento econômico, era que, por exemplo, o Rio Grande do Sul é um estado muito mais rico, tem uma renda, os trabalhadores, a ideia ainda é um estado mais rico do que a média do país. O problema é que, para a gente calcular qual é a média, qual estado é mais rico, a gente calcula também a média do Rio Grande do Sul. Ou seja, a gente pega todos os trabalhadores do Rio Grande do Sul, joga eles dentro do mesmo balaio, soma o salário de todo mundo, divide pelo número de trabalhadores e temos a média. Qual o problema disso? O argumento de que o Rio Grande do Sul é mais rico vale para a média. Se a gente pegar o número de municípios, mais de 300 municípios gaúchos tem uma renda per capita menor do que a renda brasileira. Então, toda vez que a gente diz a gente precisa de um salário mínimo no Rio Grande do Sul maior do que o salário mínimo nacional para ajudar os trabalhadores, porque aqui os trabalhadores são mais ricos, a gente não pode julgar eles pelo salário mínimo nacional, a gente tem uma série de municípios gaúchos onde nem essa regra, se perfeitamente funcionasse, valeria, porque em muitos municípios a renda dos trabalhadores é menor do que a renda brasileira. Então, se a gente joga um salário mínimo... menor que a renda média do país. Melhor que a renda média do Brasil. Em mais de 300... Um dado que eu não conhecia. Na maioria dos municípios gaúchos, a renda média dos trabalhadores é menor do que a renda média nacional. Ou seja, o que na prática isso causa? É como se o Guilherme chegasse e dissesse: eu só vou trabalhar aqui na RDC TV... eu não quero trabalhar pela média dos jornalistas, eu quero trabalhar por uma média maior. Eu quero ganhar 20 mil reais por mês. Mas aí tu vai ver nas emissoras de Porto Alegre... Pode tentar convencer. Aí, na analogia, nas emissoras de Porto Alegre, isso talvez até seja viável em grandes emissoras. Mas quando a gente pega uma afiliada lá no interior do estado, na fronteira, é uma realidade totalmente diferente, onde 20 mil reais não ganha nem o diretor da emissora, quem sabe. Então, essa emissora não vai poder contratar ninguém. É claro que aqui é um exagero da situação, mas qual é o grande problema do salário mínimo regional? Ele pode jogar, e há estudos feitos pela Fundação de Economia e Estatística que mostram esse caso, que não necessariamente jogam as pessoas para o desemprego, porque continua existindo demanda por trabalho, mas jogam as pessoas para a informalidade. E esse é um grande problema da política do salário mínimo.
Em geral, para além do salário Para além regional. do salário mínimo regional, a pesquisa essa da FEA que eu cito e depois que eu posso aprofundar ela mais, faz o cálculo de quanto maior seria a força de trabalho, tanto do força de trabalho gaúcha, se não existisse salário mínimo regional e se não existisse salário mínimo nacional. Em ambos os casos, ela aumenta significativamente. Ou seja, o que essa pesquisa nos diz? Ela nos diz que quando a gente aumenta o salário, a gente está impondo uma regra que as pessoas que têm uma produtividade menor, ou seja, a gente está botando não possam ser contratadas na prática. A gente está botando uma regra que proíbe, seja o microempresário, seja o grande empresário, de contratar jovens, de contratar pessoas com pouca experiência, e isso acaba jogando essas pessoas ou para o desemprego ou para informalidade. Não à toa, 54% dos desempregados no país são pessoas com até 29 anos de idade. Ou seja, a pessoa que ainda não desenvolveu experiência, não tem experiência de trabalho. Então, muitas vezes, o salário que essa pessoa recebe, o que essa pessoa produz, melhor dizendo, não justifica que a pessoa receba R$ 1.300. Talvez ela produzisse 1.000 e ainda assim ficaria acima do salário mínimo nacional, mas abaixo do piso regional. Essa pessoa não vai poder ser contratada formal porque o contratante, né, o empregador, estaria cometendo um crime por não respeitar o piso regional. Então, essas pessoas é um exemplo clássico de pessoas que já estariam sendo abarcadas pelo salário mínimo nacional e, quem sabe, moram num município pequeno no interior do estado que não tem toda essa renda per capita que a gente tem aqui em Porto Alegre e acabam sendo jogadas para a informalidade porque senão o empregador estaria cometendo um crime ao não pagar o salário mínimo, claro, consideradas as exceções que a lei prevê. Muito bem. Eu acho que esse é o problema inicial que a gente precisa discutir. Muito bem. Nespolo, boa noite. Meu amigo Guilherme, obrigado pelo convite. Né? Você está aqui debatendo esse assunto, tive outra oportunidade. Alegria aqui de compartilhar esse espaço com o deputado Eric, estou conversando pessoalmente primeira vez. Prazer. João Pedro, escutei seus argumentos com atenção, na sequência vamos debater rapidamente isso aí, enfim, o motivo de estarmos aqui é para isso. Franzói é um técnico também, um estudioso do assunto, então Franzói vai sustentar aqui a opinião mais técnica. Eu vou entrar aqui naquilo que você chama assim, no argumento mais de senso comum e, na nossa opinião, da realidade. Não teria problema discutir variável, determinantes e variável do desenvolvimento, podemos debater isso aí, não tem problema. A questão que para nós tem alguns símbolos que são importantes. Discutir salário, Guilherme, é a contradição que a gente viu na Assembleia Legislativa, na sessão de ontem que aprovou, foi ontem, né, que aprovou o salário mínimo regional. O debate anterior na Assembleia era a remuneração dos diretores do Banrisul. Teve esse debate que precedeu o debate se ia aprovar ou não o reajuste do salário mínimo regional. E nesse item da remuneração dos diretores do Banrisul foi aprovado um aumento salarial de 76%. Só uma correção, nós não votamos aumento salarial. Votaram a nomeação que, por consequência, junto vem já, pré-estabelecido pelo governador, vem o valor. São os conselheiros perfeitamente. Fixam, não passa pela Assembleia. Então, teve por consequência um reajuste de 76% no salário. Aonde será gasto o salário dos diretores, dos novos diretores do Banrisul? Muito possivelmente, boa parte desse salário vai se transformar em investimento mundo afora, que é um bom salário. Nós estamos falando aqui do salário mínimo regional, do coitado do setor mais fragilizado da sociedade, que ele vai pegar essa merreca de salário e vai sair correndo comprar as coisas no boteco da esquina, pagar suas continhas, coisa e tal, para poder... Entendeu? Vai resolver o problema imediato. Portanto, o salário mínimo, principalmente o salário mínimo regional, já que estamos tratando dele, ele é um fator de desenvolvimento local. Porque ele é consumo na veia. Ele não é investimento, não vai ser gasto fora do estado, não vai ser gasto em Miami, não vai ter férias em Paris, não vai ter investimento em fundos de ações da Bolsa de Valores. Nós sustentamos contra qualquer argumento técnico, tu me desculpe aqui, João Pedro Bastos, que justifica, enfim, vocês estudam a matéria em profundidade, mas nós não podemos admitir que um salário de 1.237 vai gerar um desequilíbrio
do ponto de vista de desenvolvimento. E esses municípios que tu referiu, que são os mais deprimidos aqui no estado, que estão abaixo da média nacional, eu conheço nesses municípios, principalmente na campanha, na região da campanha, que tem empresas ali que estão com média salarial muito superior a esse 1.237. Não é porque o PIB do município seja um PIB pequeno, que o salário pago ali... Eu não falei PIB, só para corrigir, eu falei renda média paga aos trabalhadores. Está perfeitamente. Renda média, qualquer outro indicador. Quer dizer, isso não quer dizer que os salários ali todos são baixos, porque, enfim, o município está abaixo da média nacional. Se tu pegar o trabalhador do Banrisul, daquele município, se tu pegar o trabalhador da rede Carrefour ali, se tu pegar algumas fábricas que eu conheço nessa região, renumeram muito bem, muito acima disso aqui. E poderiam estar se aproveitando do ambiente de desemprego para arrancar, reduzir mais ainda o poder de compra do salário. E não fazem isso. Porque também tem uma questão de bom senso nessa história. Mas aí eu te pergunto, Nespo, tu acha que o trabalhador que está desempregado, ele prefere ganhar um valor menor do que ganhar valor nenhum? Rapaz, esta equação é uma equação, Guilherme, muito, digamos assim, muito difícil para nós. Tu quer salário, tu quer direitos. A frase do presidente. Pois é, rapaz, nós refutamos isso. Nós queremos os dois. Nós queremos salário e queremos direitos, nós queremos emprego protegido. A quem serve e que futuro tem um emprego desprotegido? Tu tem o salário no bolso, não quer dizer que tu vai ter uma remuneração maior, porque eu vou te dar um caso concreto agora aqui. Vamos tratar das coisas. Um conjunto de segmentos econômicos tiveram a desoneração da folha de pagamento por ocasião do início da crise, 2013, 2014, foi desonerada a folha de pagamento. São 42 setores da economia. Não precisa mais contribuir com os 20% do INSS sobre a folha, e sim o percentual de 1,5%, conforme o setor, 1,5% a 2,5%, né, do faturamento. Que era uma forma de ajudar as empresas a ter mais competitividade e vencer aquele período mantendo emprego. O que aconteceu? Aumentou o desemprego. Mesmo com espetacular medida de ajuste para facilitar a competitividade, reduzindo o custo, para onde foi esse dinheiro? Esse dinheiro foi drenado para lucros e para investimento, não foi para manutenção do emprego. Então, esse negócio de direitos ou salário, nós queremos dois, porque os dois que fazem a economia girar. Não existe desenvolvimento sem salário. Esquece. Por que a região sul do estado é mais deprimida? Por que a região norte é mais, enfim, com melhor PIB, melhor desenvolvimento? Tem razões de distribuição de renda aqui, que o Estado interviu e fez, contrariando interesses. Caxias da Serra, eu sou dessa região aqui, é o que é porque teve uma reforma agrária naquela região em algum momento da história, que gerou dinamismo econômico e gerou a base de criar Marco Polo, a Rondon, a Grale, que originou da fábrica de carroça, fábrica de insumos que as colônias precisavam. A campanha miserável por quê? Porque a concentração gera miséria. O que estão defendendo? Muito bem. Contraponto, Eric, vamos lá. Vamos lá? Bem, agora, só fazer um ponto que não tem a ver com o assunto principal, mas eu acho que é importante destacar, porque o Nespo mencionou os salários do Banrisul, e é importante ressaltar que o Banrisul tem um orçamento próprio, define a política salarial e que tem um contexto, obviamente, de concorrência no mercado, porque, apesar de ser um banco estatal, com o acionista, que é o governo do Estado, ele disputa mercado com outras empresas e ele precisa até mesmo para se valorizar e para disputar mercado, oferecer salários que sejam compatíveis com outros. Senão ele não vai atrair executivos que queiram trabalhar ali, portanto ele vai perder valoração, ele vai se diminuir perante os seus concorrentes. Só esse ponto. Vamos lá. E só rapidamente, o salário do presidente do Banrisul não é baseado no mínimo. E não bom, isso me parece que não há nenhuma dúvida. Não são os deputados que dão salário ao Banrisul, porque o Banrisul é um banco público, mas rege-se por regras privadas. E também não são os deputados que dão os salários para os trabalhadores. Os deputados só estão fixando o salário mínimo regional. A primeira coisa que eu queria levar e trazer para a discussão é que eu, como representante do povo, eu preciso pensar naquela classe que mais precisa. E dentro de um universo
brasileiro, em que nós estamos aí entre 12% e 13% de desemprego, eu tenho que me preocupar mais com quem não tem emprego. Porque o cara que não tem emprego, a gente pode lembrar ali, aquele final ali do... E lembrando que não é só os 14 milhões de desempregados, são os 14 milhões de empregados, mais todos aqueles que vivem com os 14 milhões de empregados. Portanto, tu pode chutar uns 50 milhões de pessoas que são afetadas pelo desemprego. Essas pessoas, a gente está lembrando aquele final ali do governo Fernando Henrique. Meu pai também ficou desempregado. Ele sustentou a família por uns 2 anos e meio, 3, com fundo de garantia. Ser desempregado é uma coisa muito ruim. Eu já estive desempregado durante um bom tempo da minha vida. Comecei a trabalhar ali pelos 22 anos, concurso público. Eu sempre fui servidor público. Mas eu passei por um tempo desempregado, pode dizer que é uma coisa horrorosa. Tu imagina agora uma pergunta para todo mundo que está nos ouvindo. Imagina uma empresa que tenha, digamos, 25 funcionários. Muitas empresas têm 25 funcionários. Não estou falando nem de uma empresa grande, pode ser uma empresa de calçado. Na verdade, a maioria das empresas tem poucos funcionários, porque a maioria das empresas são pequenas ou microempresas. Né? 25. De repente viram para você e falam o seguinte: nós temos 25 funcionários, mas eu, o dono da empresa, vou ter que mandar 5 caras embora. O coração das pessoas vai ficar desesperado, porque eles vão perder emprego. Eu vou te dizer por que aquele cara vai mandar embora. Não é porque ele quer. É porque ele não está mais aguentando manter aquelas pessoas. Porque todo mundo sabe, o cara faz de tudo para não mandar embora. Isso é uma verdade. Todo mundo vê isso todo dia. O salário mínimo, aqui no Rio Grande do Sul, hoje agora ele é R$ 1.237. O salário mínimo brasileiro é R$ 998. Eu tenho certeza que se você virasse dentro daquelas 25 pessoas e perguntasse para aqueles 5 que perderam o emprego, se ele gostou do fato de existir um salário mínimo regional, ele vai falar: pô, eu não tenho mais como alimentar minha família. Porque se fosse o salário mínimo nacional, ele ia pagar a mesma coisa para os 25 que ele vai pagar agora para os 20 no Rio Grande do Sul. Isso quer dizer que num estado onde não exista um mínimo regional, que vai pagar com base no salário mínimo nacional, vai pagar a mesma coisa do que aqui. As pessoas vão sofrer com isso. Toda vez que um empresário não pode pagar um salário X, quer dizer que a outra pessoa não pode receber menos do que aquilo. E para alguém ficar sem emprego é desesperador. Eu estou batendo nessa tecla, parece que eu estou falando grego. E tem mais um detalhe aí que você está falando, que é a questão do desemprego no momento de crise. Porque o cara eventualmente perdeu o emprego no momento de bonança, ele consegue um outro emprego imediatamente. Mas no momento de crise, quando ele perde o seu emprego, ele não tem onde encontrar uma alternativa. Isso é um problema ainda mais grave, porque se mantém no mercado informal, se mantém fora do mercado produtivo e tu continua estimulando, pelo efeito que tu gera na economia geral, a pobreza. Eu vou te falar uma coisa, Guilherme. O salário mínimo brasileiro... Quanto é o salário mínimo brasileiro hoje? Quanto é o salário mínimo brasileiro hoje? Esses 900 e poucos 998? 998. Não é 998. O mínimo. O mínimo. Tu falou mínimo. O salário mínimo brasileiro não é R$ 998. O salário mínimo brasileiro é zero. É zero. É o cara que não tem emprego ou o cara que acabou de perder o emprego. E para esse cara, ou para aqueles que estão começando emprego e não conseguem porque não têm experiência, mas estão desesperados para trabalhar. Eu estou preocupado com esses caras. Com um cara que não tem o mínimo para levar para sua família. Eu tenho que ter essa preocupação, compreende? Então a discussão sobre o salário mínimo regional ele impede ou faz com que empresários mandem pessoas embora e gerem o desemprego? Eu recebi a maioria dos meus votos em Uruguaiana. E eu falo os uruguaianenses que lá estão desesperados sem emprego. E a maior renda, maior quantidade de gente que é empregada lá, comércio. Comércio é uma das primeiras faixas do salário mínimo regional. Tá? A menor é para as empregadas domésticas, logo depois vem os comerciários. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Se eu pudesse, eu tenho certeza disso, se as pessoas pudessem optar, tenho 25 desempregados, você quer o quê? Você quer competir
para ter certeza de que tu vai ganhar o salário mínimo dos 998, ou tu quer disputar entre esses 25 e 20 vão conseguir ganhar 1.300? 1.000 com certeza ou 1.300 com chance de ficar fora? Eu tenho certeza que eles vão querer trabalhar. Mas essa é a escolha de Sofia. Mas a vida é feita de escolhas difíceis. Não. A vida não é feliz. A rotatividade, não é um conto eu quero de te passar, fadas. se permitir, uma informação da rotatividade, porque isso tem a ver com o mercado de trabalho, que recebe do impacto do salário mínimo regional. A minha categoria que eu pertenço, a categoria metalúrgica, deputado, ela é demitida, um terço dela é demitida por ano e recontratada. Um terço. Então, a demissão não é só o coitadismo do patrão que não conseguiu mais segurar e teve que demitir. Também é um fator de achatamento da massa salarial, que foi isso que o Franzói abriu aqui. O meu setor metalúrgico, máquinas agrícolas, está dentro da indústria de transformação. O dado de 2018, veja bem, olha, na indústria de transformação do Rio Grande do Sul, foi admitido, foi contratado 255 mil trabalhadores e foram demitidos 254 mil trabalhadores. Tu percebeu? Foram demitidos e foram contratados. O saldo foi 1.460 positivo. No saldo sobrou, entendeu? Contratou mais uma fatiazinha aqui. Então, o desemprego, por favor, não se apoie no desemprego para justificar não ter o reajuste do salário mínimo. Desemprego é a pior coisa que tem na vida da pessoa. É a pior coisa. É a pior coisa, mas tu não combate o desemprego tirando o salário dos outros. Não. Ninguém está querendo tirar o salário dos outros. Aqui Pelo contrário, eu estou querendo dar o salário para a pessoa, ter o direito de trabalhar. Não é uma questão de escolha. Precisa dos dois. Tem que ter uma política de emprego, e emprego se faz com dinheiro circulando e não concentrando. Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta, aí tu me responde. Você imagina uma pessoa que está desempregada... Eu passei por isso várias vezes. Várias vezes. Tem família? Óbvio, filhos. Filhos. Eu não tenho filhos. Eu tenho uma noiva, não tenho filhos. Bem, de repente, naquele momento, você estava desempregado, você não tinha nenhum salário, você procurava algum emprego, alguém que te pagasse um salário mínimo, e ninguém queria te pagar esse salário mínimo, porque senão tu estaria trabalhando. Mas, de repente, você desesperado, ninguém quer me pagar 998. Alguém me paga 800, tu ia querer aceitar, porque tu estava desesperado. E, de repente, aparece um empresário e fala, eu te pago 800. E aí vem o Estado e fala para você, você não pode pagar 800 para ele, você é trabalhador, mas eu preciso alimentar a minha família. O cara, eu quero pagar 800 para ele, o outro cara, eu quero receber 800. O Estado vai e fala, você não pode. Sabe o que vai acontecer? O empregador não vai produzir, você não vai alimentar a tua família e todo mundo vai se ferrar. Mas isso é subemprego, né? Isso é bico. Ninguém se desenvolve com bico. Não é subemprego. Eu fiz bico no desemprego. Eu vou dizer isso aí, olha, só nega aqui, não paga a lei, te resolve, vai lá, quebra galho. Estou quebrando galho. Isso não é subemprego. Mas isso não dá sustentabilidade para a sociedade, não dá futuro. Eu vou te dizer o que dá futuro. O pessoal da esquerda, tá? Eu vou falar esquerda e direita, porque o pessoal da esquerda gosta muito e eu também gosto, tá? Então você é um direitista com um pé na esquerda? Não, nunca serei. Mas a esquerda gosta muito. E eu gosto por outros motivos. A esquerda gosta muito do cooperativismo. E eu gosto do cooperativismo porque são pessoas que se reúnem em prol de trabalhar. Eu gosto de pessoas que trabalham. Eu conheço algumas cooperativas, tá? Eu vou citar uma agora, que é uma cooperativa de catadores e separadores para reciclagem. Lá em Uruguaiana. Uruguaiana, não é isso? Uruguaiana. Que antes era em cima do lixão, agora trabalha em ambiente adequado. Trabalham no ambiente adequado. E eu sei que providenciou aquilo ali para eles. A dona Turgira, uma mulher guerreira. Conheço pessoalmente. Excelente, organizada, se importa com as pessoas que estão trabalhando ali dentro. Conheço e admiro. Mulher extremamente esclarecida. Eles são umas 100 ou 200 pessoas que trabalham, recolhem o lixo em Uruguaiana, separam, trabalham muito. E aquelas pessoas trabalham e se reuniram porque eles não tinham emprego em Uruguaiana. Hoje, num trabalho cansativo, digno pra caramba, eles ganham cerca de 600 ou 700 reais e não são regulados por mínimo porque estão dentro do cooperativismo.
mas dão graças a Deus, e eu dou glória a Deus porque eles têm o trabalho deles que eles correram atrás. E eles dão graças a Deus pelo valor que eles recebem. E não estão submetidos ao mínimo. Por causa do cooperativismo. Por causa do cooperativismo. E eu dou graças a Deus porque eles podem trabalhar, porque eles correm atrás e porque eles têm porque esse é o mínimo que eles têm hoje, porque eles não têm outra opção. Vamos lá. Ricardo Franzói. Essa discussão é complicada numa época de crise, de desemprego violento, e o grande problema é como é que tu vai sair disso, né? Se a gente olhar, eu estava olhando aqui a estatística, né, quando criou o mínimo, e aí tu olha assim... Consegue botar ali na câmera? Aqui? Pode ser, não sei. Ok. Uma das críticas que quando foi criado os pisos regionais, né, que a gente acaba falando de salário mínimo regional, mas são os pisos regionais, não é? Foi que a Fiergs, a Federação e a Farsul disse, olha, vai aumentar o desemprego e vai aumentar a informalidade, né? Quando a gente olha o gráfico, a gente viu que, ao contrário, aumentou o emprego e aqueles assalariados, continuavam existindo os assalariados aqui sem carteira assinada, caiu, né, até 2012 e 2013. Então nós tivemos 12, 13 anos que não houve problema nenhum com piso, como não houve problema nenhum com carteira assinada, não precisou fazer reforma trabalhista e não tinha problema a previdência, né? Quando tu tem uma crise dessas, que tu tem 14 milhões de desempregados. Mas é que também havia uma outra política, né? Não, bom, vamos lá, mas eu digo, a discussão, uma coisa que nós estávamos discutindo aqui há 5, 6 anos atrás, né, em que as pessoas saíam do trabalho para ganhar mais no outro, e que aí o empresário ficava muito brabo, porque ele também não podia aumentar esse cara aqui tem uma especialização, ele vai ganhar 40% mais na outra empresa, mas por que tu não paga 40% para ele mais? Ele sai daqui e vai trabalhar na outra. Eu disse, não posso fazer isso. Se eu der 40%, eu vou ter que dar 40% para todo mundo. Mas hoje nós temos 14 milhões de desempregados. 14... Tu notasse que todos aqueles que foram empregados nesse período voltaram a ficar no desemprego? Sim, mas tu tem... Foi uma política que me parecia muito artificial. Não, 14 milhões de desempregados e nós temos, e esse é o problema, das 92 milhões de trabalhadores em idade, né, ativa, em condições de trabalhar, nós temos aqui 14 milhões de desempregados e nós temos mais quase 30 milhões pessoas que gostariam de trabalhar mais e precisam trabalhar mais, mas as horas que elas trabalham é insuficiente, né? Esses caras estão fora do mercado formal, né? Eles estão fora do mercado formal e está aumentando cada vez mais. Agora, o problema é porque existe o salário mínimo ou é porque as políticas, vamos lá, as políticas que foram adotadas no segundo mandato da Dilma, quando ela chama o cara do Bradesco e aí resolve assumir, ela provocou uma brutal recessão. Mas por que ela chamou o cara do Bradesco? Ela chamou o cara do Bradesco porque acreditou que se ela fizesse aquelas políticas Ela acreditou... Mas por que ela achou que aquelas políticas iam resolver? Olha só, vamos lá. Vamos pegar 2013. 2013 a Dilma estava ali, ela foi numa reunião da Fiergs, 2012, e a Fiesp exigiu 9 ou 10 medidas. Retirar os 20% da folha de pagamento, tirar o IPI, aumentar o imposto de importação, baixar a taxa de juros. Tudo isso ela fez. E não houve investimento. Por quê? Aumentou as margens de lucro, mas não houve investimento. Foi uma decisão dos empresários. Eles não investiram. Foi o mercado financeiro e ela assumiu. E hoje tu vê a Fiesp pedindo a mesma coisa. Saiu a manchete. Queremos taxa de juros menor e menos impostos. Mas foi feito isso. Esse processo gerou um terrível efeito colateral, que foi o superendividamento da classe média e da classe D. Baixou a taxa de juros, aumentou o crédito. C e D. Aumentou o crédito, né? Fala um pouquinho. Mas, então, só para concluir. Houve um conjunto de medidas que foram adotadas com o objetivo de atender a demanda empresarial, só que não houve investimento, porque os caras disseram, nós não confiamos mais no governo. João. Antes de intervalo. O primeiro ponto é o seguinte, só um fato histórico, quando a Dilma chamou o presidente do Bradesco, ele se refere ao Joaquim Levy, ele foi chamado em 2015, quando a taxa, não foi ele que baixou a taxa de juros, a taxa de juros, quando ele assumiu, estava em 14%.
Já tinha subido. Quem fez a... Baixou em 2013. Sim, claro. Sim, quando mas a taxa já tinha subido. Sim, Ou sim. seja, não foi por causa das políticas dele Não. que a crise foi causada. Só para que fique claro Foi isso. durante a gestão Ele do só- Guido Mantega. É. Mas só desculpa. Bom, mas de qualquer forma, Não, só o que ele falou, só me diz, o que ele falou quando ele assumiu? Nós vamos ter uma recessão de 3 meses, mas com as minhas políticas, o mercado financeiro Mas ele que acredita em mim. conseguiu implementar as políticas dele, porque até onde eu sei, quem mandava era o Nelson Barbosa, o ministro do Planejamento. Tanto é que o Joaquim Levy não durou 8 meses no cargo, foi demitido. Sim, porque ele não deu certo. Não deu certo. Aprofundou Ele não a- conseguiu trabalhar. Não, A aprofundou presidente democracia não pura. acreditava nas pautas dele. Aprofundou a recessão. Mas a presidente não acreditava nas pautas Não, dele. mas ele deu. Tanto é que a recessão foi aprofundada em 2015. Foi um troço violento. Ou a recessão- Ela já vinha caindo. Ou a recessão e aí, explodiu em 2015, porque não tinha mais como Não, segurar. ele era o exemplo aquele da renúncia da folha de pagamento. Aumentou a folha de taxa de pagamento teve a renúncia fiscal e não foi transformado em defesa do emprego, pelo contrário, foi para o mercado de capital. Em 2014 foi o ano das tais pedaladas fiscais. Mas a pedalada Criaram fiscal. Sim. um artificialismo de mantenimento de uma situação econômica. Não tem nada a ver, E não cara. dava para segurar para sempre. Não Uma tem hora nada- a bolha estourava. Não tem nada a ver pedalada fiscal. Ela tirou os impostos da folha, 20% a menos na E arrecadação. aumentou o Bom, o que vai aumentar? E aumentou o Era para aumentar o emprego. Não deu certo. Chamou o Levy, porque o mercado financeiro, olha, contrata um cara do mercado financeiro para ver se dá certo. Ele disse que 3 meses ia ter recessão, mas que depois as coisas iam começar a acontecer. E não aconteceram. Ele implantou um monte de corte, ele implantou aumento da taxa de juros. É óbvio, né, que os empresários, e aí depois a gente continua com isso. Vamos lá, João, conclui. Bom, eu não estou aqui para defender o que o Levy fez ou não fez, eu estou aqui para corrigir um fato histórico, que o Levy entrou depois que a crise já tinha começado. Esse é o meu ponto. Ele falou que o desemprego cresceu, o emprego, aliás, continuou crescendo desde a implantação do início do piso regional, mas o problema é o seguinte: a gente não pode dizer que isso não afetou o emprego. Se a gente, uma aula básica de estatística, a gente sabe que a gente não pode, simplesmente porque duas coisas acontecem, não quer dizer que uma causa a outra. Na verdade, é justamente o contrário. Nos estados onde não existe piso regional, ou seja, todos os estados da federação, menos Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, o emprego cresceu, o emprego formal, o emprego onde tem direito trabalhista, onde é pago o mínimo, cresceu 4,7%. O crescimento médio por ano. Quanto cresceu o emprego no Rio Grande do Sul? 2,6%. Ou seja, cresceu, mas cresceu menos do que todo mundo, basicamente. Onde não tinha o piso, cresceu mais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que... Menos do que o crescimento vegetativo da população. Cresceu menos que o Brasil de modo geral. O Brasil cresceu 3,4%. Se a gente pegar só os estados que não tem piso, cresceu 4,7%. E no Rio Grande do Sul, a míngua cresceu 2,6%. Ou seja, claro que cresceu, mas cresceu muito menos do que quem não aplica essa política. Um outro dado interessante é que... Vou pedir para tu dar esse segundo dado no intervalo, depois do intervalo, porque nós já estouramos o tempo há muito, muito tempo. Então nós voltamos com o João dando essa segunda parte da sua fala neste primeiro bloco. Ele continua no início do segundo. Voltamos em seguida com o Cruzando as Conversas. De volta aqui no Cruzando as Conversas, hoje estamos debatendo sobre o mínimo regional que foi aprovado em votação ocorrida na Assembleia Legislativa ontem. Estamos aqui com a presença do deputado Eric Lins, do Ricardo Franzoi, que é do Diese, do Claudir Nespolo, presidente da CUT do Rio Grande do Sul, e o João Pedro Bastos, do Instituto Atlantos. E ao fim o Beto está triste porque o Grêmio já estava ganhando de 3-0 do Juventude, né? Ainda bem que os gols foram no segundo tempo, pelo que eu sei. Porque a última vez que o Grêmio começou um jogo com 3-0, acabou perdendo. João, eu lhe interrompi, mas a palavra é sua nesse segundo bloco.
Bom, eu vinha falando sobre a questão que, apesar do mínimo regional, como o Ricardo trouxe o dado, a economia do Rio Grande do Sul cresceu e empregos foram gerados, né? O emprego cresceu no Rio Grande do Sul, apesar do mínimo regional. E o ponto que eu trouxe, para recapitular e poder apresentar o segundo dado, é que, sim, verdade, cresceu, mas cresceu muito menos do que nos estados onde não se tem o mínimo regional. Aqui no Rio Grande do Sul, a economia cresceu 2,6%, o emprego formal cresceu 2,6%, um crescimento médio aí, enquanto nos estados sem o piso regional, esse emprego formal cresceu 4,7%. Cresceu quase o dobro, portanto. E o outro dado interessante é que o seu dado, salvo engano, é até 2010... Não, vai até 2014. 2014. Bom, enfim. Que tem crescimento, né, de emprego. Claro, de qualquer forma, depois vem a crise, né? Mas esse período é basicamente, em especial o período entre 2003 e 2010, é o período onde o salário mínimo regional diminuiu em relação ao salário mínimo nacional. Ou seja, a diferença... O quão maior é o salário mínimo regional foi diminuindo, né? Porque o salário mínimo nacional cresceu. Então o piso regional ficou um pouco maior só do que o piso nacional, o que acaba não afetando tanto. Mas quando a gente pega esses dados de modo geral, eu trouxe uma pesquisa feita pela Fundação de Economia e Estatística aqui do Rio Grande do Sul, publicada na Carta de Conjuntura, que mostra que, caso não houvesse o mínimo regional, o emprego formal no Rio Grande do Sul seria maior. Eles fazem essa mensuração com modelos estatísticos e tal para vários anos. Em 2002, quando o mínimo regional era 30% maior do que o salário mínimo nacional, o emprego formal do Rio Grande do Sul seria 5,9% maior caso não houvesse esse mínimo regional. Quando a gente vai para 2009, sem o mínimo regional, o emprego formal seria 3,8% maior. Em 2013, quando diminui essa diferença entre o salário mínimo, o piso regional e o salário mínimo nacional, essa diferença diminui para cerca de 10% entre o salário e o piso, o emprego formal seria quase 2% maior. Os dados que a gente traz, estatísticas oficiais, nos mostram que quanto maior é a diferença entre o piso regional e o salário mínimo nacional, quanto maior é o piso aqui do Rio Grande do Sul, mais pessoas a gente joga para a informalidade. E agora o que a gente fez foi justamente jogar lá para cima, para 24% de diferença. Não quer dizer que o voto do Eric Lins gerou desemprego? Diria que sim, deputado. Infelizmente precisa... Desemprego não. Segundo estudo. Usando os termos corretos, não... Tem direito de réplica. O maior fator, a maior consequência da política do piso não é o desemprego, necessariamente, mas sim a informalidade. Ou seja, o lugar sonhado onde as pessoas têm empregos, têm salário e têm direitos trabalhistas, quando a gente olha os dados, não se concretiza. E aí a gente tem que não pensar no que é ideal, porque eu também quero um lugar onde as pessoas todas tenham salários ótimos, tenham todas as garantias do mundo. Isso todos aqui nessa mesa querem. Todos querem uma vida melhor para as pessoas e achar que algum de nós não parte dessa premissa diria, quase leviano. Mas qual é a grande questão? Dado que a gente quer uma vida melhor para as pessoas, qual é a melhor política a ser adotada? E a gente vê que essa política não é a melhor política a ser adotada porque ela joga pessoas para um lugar onde elas têm um salário menor e elas não têm direitos trabalhistas. As pessoas não têm garantia nenhuma, essas pessoas são todas jogadas para a informalidade. E um dado importante é que a renda dessas pessoas que estão na informalidade é metade da renda das pessoas que estão na formalidade. A renda média, se a gente considerar... Está virando quase bom negócio quando é informalidade. Está virando quase bom negócio virar na informalidade? Porque a formalidade paga tão pouco, a informalidade rende a mesma coisa. A informalidade paga metade da formalidade. Sim, mas já é um número bastante considerável. Claro, né? sem dúvida, sem dúvida. Daqui a pouco vai se tornar bom negócio. Por isso que os sem direitos fica, digamos, recebe menos, então.
sem direitos recebe sim, menos. Exato. Com direito recebe mais. Mas serve essa lógica. Sai dessa agora. Não é essa pegou lógica, no não. contrapé. Mas, enfim, o que acontece? É exatamente o exemplo que o deputado trouxe, no sentido de que ou essas pessoas ganham esses R$ 1.200 médio quando elas estão na informalidade, ou se a gente for fazer esse salário valer para todo mundo, as pessoas vão ganhar zero. Ou seja, é melhor que as pessoas ganhem 1.200 aqui na média ou que as pessoas ganhem zero? Eu acho que entre essas duas escolhas é melhor que elas ganhem 1.200. É claro que poderia ter outras escolhas, mas a realidade, principalmente nos períodos de crise, não é essa. E a gente não pode inventar um mundo paralelo perfeito onde tudo se realiza dessa maneira. E para frisar mais ainda, isso afeta principalmente os jovens, principalmente as pessoas sem instrução, principalmente os mais pobres, principalmente as pessoas que não têm uma escolaridade. São jovens, pessoas pobres e sem escolaridade, são as mais afetadas pela política de salário mínimo, que, espero eu, seriam as pessoas que os senhores mais gostariam de defender, as pessoas que vocês mais deveriam se preocupar. Essas são as pessoas mais prejudicadas por essa política de salário mínimo. Eu vou passar para o Néspolo e junto com isso uma provocação do público. Estou impaciente aqui. Néspolo, posso lhe passar a palavra, mas com uma provocação de um dos nossos telespectadores. Ele diz o seguinte: o salário mínimo é aquele que atende à necessidade do momento. Se o sindicato tivesse preocupação com o salário mínimo, não brigaria por contribuição sindical. Salário mínimo regional cria barreiras para a atividade formal. E agora eu passo a palavra para o Néspolo para ele responder. E para fazer os seus apontamentos. Vamos lá. Se não existisse salário mínimo regional, meu companheiro estudioso, estou impressionado com a sua capacidade de estatística, João Pedro Bastos. Se não existisse salário mínimo regional, Eric, o debate aqui cairia assim, esse argumento que ele está usando aqui para justificar não ter o salário mínimo regional ia ser usado para não ter salário mínimo nacional. Sim. Seria o mesmo argumento. Sim. Poderíamos estar aqui debatendo ter ou não ter salário mínimo nacional. Poderíamos. Com essa linha de argumento aí. Se debate no mundo inteiro. Só que tem um problema de origem aqui. No período que o salário mínimo nacional mais cresceu da história do Brasil, de $100 para $300, e faça a conversão, 76% foi o crescimento, né? Real. Foi o período de menor desemprego do Brasil. 4,2%. Quando? Até 2013. Durante o período de crescimento do governo... O problema dos empresários em 2012, 2013, o problema do empresariado era o seguinte: na mesa de negociação, nós não conseguimos segurar o trabalhador, ele sai por 100 pila, ele sai daqui e pede as contas. Nunca no Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre foi feita tanta rescisão por pedido de demissão. O trabalhador saía, pedia demissão, ia ganhar R$300 em outra empresa. O amigo chamava, estou aqui, está pagando mais 300 pila na produção. E o cara se mandava, abandonava. Construção civil bombando, estava um inferno para manter a mão de obra. Porque estava no pleno emprego, 4,2% é pleno emprego. E foi o período que mais cresceu o salário mínimo nacional. Mas é o contrário. É porque a economia cresceu que o salário cresce. Não porque o salário cresce. O salário começou a crescer primeiro do que o desenvolvimento. Porque o Lula começou, ao assumir, ele estabeleceu uma negociação com as centrais e em 96 começou um programa de recomposição incluindo no salário o PIB do ano anterior. A inflação mais o PIB. Né? E isso acompanhou. Em 2006, o crescimento não estava nesse patamar. Ele veio se realizar no final do governo Lula e no primeiro mandato da Dilma. Aí bombou, mas o ativismo, a valorização salarial veio antes. Então isso desconstitui um pouco essa base de argumento, tu entendeu? Por isso que eu queria também paciente aqui, porque isso desconstitui um pouco a base do argumento. É possível, nós vivemos isso recentemente, o pleno emprego num período de fortalecimento do salário mínimo nacional, que saiu de $100 e passou para $300 numa fração de 10 anos. Vamos fazer uma justiça aqui, tá? Só sobre a questão do desemprego na era Lula. Esses valores foram magicamente reduzidos, porque magicamente foram... Qual é o valor que foi magicamente reduzido? Aumentados. Não, os valores de desemprego. Os índices de desemprego foram magicamente reduzidos, só não ficaram abaixo da Suíça
digamos assim, porque eles também foram magicamente alterados. Por que foi alterados. magicamente? Tu viu que eu acabei de dar o exemplo, que o trabalhador saía, eles pediam as contas, tua empresa está pagando. Deixa eu vou explicar. Simplesmente, os índices, mágico, não estou entendendo o mágico. A mágica para fazer a redução do desemprego na era Lula é a mesma mágica que o Lula fez para transformar pobres em classe média. A simples alteração de parâmetros. Tá? O IBGE só tinha um parâmetro para suas pesquisas e durante a era Lula foi determinada uma alteração desse parâmetro para que fossem considerados apenas aqueles que estivessem procurando emprego. E durante a criação do Bolsa Família, muitas e muitas pessoas pararam de procurar emprego, então foram retirados dessa conta. Ao mesmo tempo que foram magicamente içados para a classe média, simplesmente porque os valores que eram usados para determinar a classe média antes eram aqui, e na era Lula ele falou que eram aqui. Simplesmente isso, a alteração de parâmetros. Ele manipulou a estatística. Foi um golpe de canetada? Foi um golpe de canetada. Foi manipulação de estatística? Não existe. Foi um golpe de canetada. O IBGE Pode refutar à vontade. O IBGE mudou a estatística, é isso que você está me falando? Não, mudou os parâmetros. O IBGE mudou os parâmetros. Parâmetros de pesquisa. O IBGE, ao nós vamos contrário... encontrar em outros debates, eu vou pesquisar esse assunto. Vou pesquisar. Dá para esclarecer aqui. O IBGE, em 2001, ele alterou a metodologia de pesquisa. E aí aumentou em 2000, bem no último ano. A taxa de desemprego, inclusive, quando o Lula entra, né, em 2003, se olhar na taxa do IBGE, a taxa do IBGE aumenta, porque ele mudou o parâmetro. Vamos lá, vamos tentar explicar rapidamente, é complicado, mas eu vou tentar simplificar aqui. Como é que se mede taxa de desemprego? É uma amostra que o IBGE faz, tá? Em vários estados, em regiões metropolitanas. Agora ele está fazendo no estado, ele mudou de novo agora, porque ele ampliou, né, a amostra. Ele vai ele faz um sorteio, vai no domicílio e pergunta se o cara está trabalhando ou não. Se o cara responder, estou trabalhando, ele não é desempregado, ele está trabalhando. Se for 1 hora, 2 horas, tá valendo isso. Tá? Então o cara trabalhava 1 hora e não era considerado desempregado, ele estava ocupado, né? Se ele procurou emprego, se ele procurou emprego e não encontrou, ele é desempregado. É assim que se faz. O que o IBGE trocou quando foi no final do governo do Fernando Henrique? Ele ampliou, inclusive, o desemprego, porque ele passou a fazer uma segunda pergunta. Se o cara está ocupado assim mesmo, ele procura emprego. Né? Que é o emprego esse... Subocupação. Subocupação. Então, ao contrário, quando o Lula entrou, é só tu olhar a estatística. E aí é fácil. Está lá na estatística do IBGE, tu vai ver que muda a metodologia e a taxa de desemprego no outro mês, ela já dá um salto. De dezembro para janeiro dá um salto. Então, nesse período, é a mesma metodologia, não teve manipulação. Eles desconsideraram os desalentados. Não só os desocupados. Não, eles incluíram. Resumidamente. Eles incluíram os Eu acho que o debate de metodologia do IBGE é um pouco complicado para o público que nos assiste, mas uma coisa que eu lembro e que aí não independe da metodologia do IBGE é aquela entrevista que o Lula dá, onde ele diz: a gente fraudava estatística, dizia que tirava 40 milhões de pessoas da pobreza no exterior. Ótima lembrança. E todo mundo achava lindo, achava bonito. Não, ele falou que fraudava pesquisa. Ele falou que a gente imaginava números, falava que tinha 26 milhões de crianças na rua. E falava isso. Milhões de imaginava número, Leia. Eu inventava número. Mas isso não é Não, isso aí é uma atitude sem vergonha para enganar as pessoas. Agora, o que me parece, aqui eu vou fazer, eu vou desconcertar o público que conhece o meu posicionamento em relação a essas matérias, mas eu acho que, mesmo que tenham havido mudanças aí em relação aos parâmetros do IBGE e de outros institutos, é inegável que houve um crescimento muito grande no número de empregos. Piorou. Naquela época, Lula piorou. houve desenvolvimento econômico, não é à toa que o Lula conserva, não importa, mas houve, não importa. O Lula conserva índices, política anterior. O Lula tem ainda, até hoje, índices de popularidade altos, também porque existe um recall daquela época, existe uma lembrança positiva em relação àquele período de tempo. Eu sempre digo, e a esquerda não parece se antenar por esse fato, que o Lula foi uma das lideranças de esquerda que conseguiu utilizar uma certa parte da lógica do sistema capitalista em seu favor. Quer dizer, o Lula colocou o consumo, fez com que atendeu a maior demanda dos pobres, que é pelo consumo. O pobre quer ser rico, quer consumir, e foi o que aconteceu na época dele. Daí nós podemos, obviamente, discutir o método que ele utilizou para esse consumo ocorrer. Mas que houve consumo, houve consumo. E o pobre quer o quê? Comprar DVD,
O pobre não quer ser pobre. O que tu puxou agora, consumo, era uma coisa que a gente falava agora no intervalo, que eu queria falar, eu não sabia se eu ia... Mas eu vou me arriscar. Os liberais têm que aprender muito com a forma como o Lula usou o capitalismo. Mas com o Lula de burro não tem nada. Conciliador. O Lula sempre foi conciliador. Ele podia ser ignorante, mas burro ele não era. Depois vamos ver a diferença disso. Bem, o que acontece? Uma coisa que eu vou tentar trazer uma realidade, que é o seguinte: você tem algumas pessoas que são submetidas a um mínimo diferenciado, tá bom? Digamos que o mínimo aqui de uma classe de pessoas seja R$ 1.500 e de uma outra classe de pessoas seja R$ 1.000, porque isso é real. É só você ver aqui na lei que nós aprovamos ali, algumas faixas são de 1.200 e pouco, outras faixas são de 1.500 e pouco. Além disso, você tem o salário... A última faixa que é para técnico. E eu vou além. A gente tem salários mínimos baseados em classes. Salário mínimo de professor, salário mínimo de... As categorias têm piso. Categorias têm piso. Com o patrão e resolve. E aqui eu vou me arriscar a um pensamento mais profundo. Algumas pessoas têm um salário baseado aqui. Outras pessoas têm um salário baseado aqui. Essas pessoas que têm o salário baseado mais alto, têm o maior poder de compra, incentivam o mercado e puxam os preços para cima. As pessoas que têm o salário mais baixo, que não são beneficiados pelo salário mínimo diferenciado ou pelos pisos, além de ganharem menos, perdem poder de compra porque os preços são puxados por quem estava protegido por esse salário diferenciado. É justo a pessoa que ganha menos perder poder de compra porque alguém algum dia pensou que outras pessoas deveriam ter o salário em um patamar diferente? Esse é um pensamento. Quando o mercado regula isso... Você propõe o tabelamento de preço, então? Não proponho tabelamento de preço, jamais vou tabelar preço. Propõe o achatamento salarial, então? Também não proponho isso, jamais vou propor isso. O que eu proponho, ainda porque tabelamento de preço foi uma proposta classicamente socialista que foi aplicada lá em 1936 na Alemanha nazista. E é por isso que nós... Eu lembro da CUT, com o mercadante, chapeuzinho da CUT, defendendo o tabelamento de preço. Não é por outro motivo que a gente diz que o nazismo foi tinha todo o perfil socialista. O Macri acabou de tabelar preço na Argentina, era por isso. É uma atitude estritamente socialista, tabelamento de preço. Mas ele era o símbolo do liberalismo. Pois bem. Mostrou um símbolo meio falseado. Mas é um símbolo falsificado. Não era tudo que foi dito, então, por aí. Nós temos na política agora algumas pessoas que se diziam altos defensores do conservadorismo, do liberalismo, que estão mostrando que só usaram a direita para poder chegar no poder e agora estão mudando de lado, tá? E já estão no centrão. Pois bem, é justo isso? Você tabelar alguns por cima e outros por baixo, e quem está por baixo pagar mais? Porque esse é o resultado. Mas isso não é piso, cara. Ninguém está tabelando nada. É piso, é piso. Então quem não tem o piso perde poder de consumo. Não, que se tu tivesse demanda, o cara... Parte da premissa que elevando o salário aumenta os preços. Não, mas se o mercado está livre, isso não acontece. Não, mas aí nós vamos cair naquela história lá da faixa da menina lá nos Estados Unidos, assim, se aumentar salário é inflação. Se aumentar lucro é desenvolvimento. Porque quem não está nesse patamar mais alto paga um preço muito maior. Mas é assim. Ganha menos. Isso aqui é piso. É o cara. É os desgraçados. Cara, não é assim que ganha 1.100, 1.200, tem acordo 1.400. Você está preocupado com o que ganha 1.100, 1.200, 1.400? Eu estou preocupado com o que ganha 1.000, com o que ganha 500 e tá no subemprego, e com o que não ganha nada. Tu está preocupado com os que ganham 1.000 e pouco, eu estou preocupado com os que ganham 600. Sim, mas todo... Mas não... Gente, nós vamos ter que ir pro intervalo, depois tu voltas para falar. Volta direto nele. Volto direto pro Franzói daí. Nós vamos voltar. E eu gostaria de entrar num outro tema que eu acho que é importante, que não foi falado ainda aqui. Porque o Estado ir lá e definir quanto que é o valor do salário é fácil. Agora, por que os índices de produtividade não crescem no país? Voltaremos em seguida com essa discussão. De volta no Cruzando as Conversas, debatendo sobre salário mínimo regional. Franzói, tinha lhe cortado.
só para voltar à questão que os pisos, né, os pisos salariais, eles são pisos mínimos, não é? Então, e na própria lei existe uma regra que se, no caso, houver uma negociação, o que vale é a negociação. Então, e se tu olhar mesmo com salário formal, existem várias negociações, eu que acompanho muitas negociações salariais, existe praticamente 30 e poucos % dos acordos e convenções coletivas que são fechadas com pisos abaixo do piso estabelecido, o piso regional. Por quê? Porque os trabalhadores e os empresários chegam num acordo e dizem, olha, a situação aqui está mal, nós não conseguimos vender, o dólar é isso. Bom, e tu faz um acordo, quer dizer, então, isso aqui é uma referência, e é uma referência para um mercado como a gente quer proteger as 280, 290 mil trabalhadores domésticos. Essas não tem como condição. E se tu não impor um piso mínimo, a gente sabe como é que são as relações. Não, né? Tu vai ter... Por que tem... Vamos pegar duas economias que são consideradas ultraliberais, Estados Unidos e Inglaterra. As duas têm salário mínimo. As duas têm um salário mínimo nacional. Tanto os Estados Unidos ainda tem os salários mínimos por estado, né? Que tem 26 ou 27 ou 28 estados que dão salário mínimo acima. Mas existe um salário mínimo. Por quê? Porque existe um consenso, né, de que se tu não impor um salário mínimo, se a gente deixar assim aberto, é óbvio que o cara diz, bom, eu não estou trabalhando, eu topo os R$300, eu topo os 200. Bom, e aí todo mundo vai trabalhar por R$200. Trabalhar por um prato de comida. Bom, mas trabalhar por R$200, eu não sei se isso aí vai trazer um crescimento para a economia, se tu abrir desse jeito. Era isso, né? E também, voltar, quando se mostrar a estatística, era uma resposta a crítica de que isso aí ia gerar informalidade e ia gerar desemprego. Ninguém falou, tu pode ver os documentos que a gente produz, que bastava criar o piso, que ia ser uma maravilha, como a Fiergs está colocando aí, a FEComércio, estão pegando um negócio, porque se... Não, estava esse estudo aí da Fiergs, FEComércio, Farsul, dizendo, é uma falácia. Nós nunca falamos isso, nós nunca dissemos que bastava criar o piso. É óbvio que aqui tem outra conjuntura. Quando traz a média do PIB per capita, que tu mencionou, que nós não falamos do PIB per capita. Não, PIB por trabalhador. Mas aqui está PIB per capita, tá? Dividindo. Nos estados, o Rio Grande do Sul é o segundo menor crescimento. E Minas Gerais é o terceiro menor. E Minas Gerais não tem piso. Por que Minas Gerais também não cresce? Por que o Nordeste cresceu? Porque o salário mínimo... A maioria no Nordeste ganha salário mínimo. A maioria do Nordeste ganha salário mínimo. Ao subir o salário mínimo, aumentou o consumo. Os supermercados começaram a abrir. O supermercado não abria a rede aqui, abria no Nordeste. Então, é isso que a gente quer dizer. Ou seja, isso aí favorece o crescimento. Agora, só realmente tu subir piso, obviamente ninguém é idiota chegar aqui e dizer que basta subir o piso e o mundo vai ser uma maravilha. Tem um comentário aqui que já está há muito tempo, eu gostaria de fazer para o Eric, porque é uma mensagem da Lisiane aqui, do Menino Deus de Porto Alegre. Ela diz o seguinte: peço só que o nobre deputado, para não misturar alhos com bugalhos. Cooperativas têm tributação diferente de empresas, não visam lucro, não recolhem previdência. Por favor, comparações simplistas confundem os telespectadores. Só que exatamente pelo fato delas não pagarem isso tudo, é porque muitas e muitas vezes elas não conseguem sequer pagar para as pessoas o mínimo. Eu citei exatamente uma cooperativa de catadores que paga 600, 700 reais para cada um. Eu imagino se ela quisesse ainda que essas cooperativas não tivessem que pagar os mesmos tributos monstruosos que são submetidos às demais indústrias. Já temos muito tributo. Aliás, eu sou a favor da redução de tributo, que é outra coisa que vai gerar emprego. E eu já vou aproveitar para me despedir dos telespectadores. Só 3 minutos. Tá. Gente, muito obrigado pelo debate. Tá? Eu realmente estou muito preocupado com o emprego no Rio Grande do Sul, crescimento de 2,6%, né? Só que o crescimento da população foi de mais de 10% no mesmo período, quer dizer que o desemprego aumentou e a gente tem que trabalhar isso. Trabalhar isso como? Trabalhar isso com redução de impostos, melhoria das condições de geração de emprego e eu, particularmente, não acredito que o salário mínimo regional seja uma opção. Agora, antes que me perguntem, Eri, por que você votou pelo aumento? Porque existe uma disputa entre dois valores aqui. O desenvolvimento econômico e a segurança jurídica.
E nesse momento que você tem desenvolvimento econômico disputando com a segurança jurídica, num momento em que você tem exatamente um salário mínimo regional, esse salário mínimo já cria uma presunção de reajuste e eu preciso responder ao mercado, porque as pessoas dependem disso. A segurança jurídica leva em consideração a vida das pessoas. Então, cada momento é cada momento. Se amanhã as coisas mudarem, você não pode tratar com surpresas. Isso é que as pessoas esperam da gente. Nespolo, 1 minuto. Olha, eu queria deixar um abraço para todos. Eu vou depois pegar o nome da pessoa que deixou uma pergunta e vou responder, enfim, no particular e na rede social. Empresariado sério, desculpa a sinceridade aqui, sério que a gente encontra em mesa de negociação, tá? Nos afirmam que as determinantes para o investimento que gera emprego, o investimento é estabilidade, previsibilidade, energia e tecnologia. Isso determina o investimento. Não interessa na zona sul do estado, se é onde, entendeu? Que essa coisa do nível salarial está dentro daquilo que é a previsibilidade. Se ele tiver uma previsibilidade que o piso salarial é esse, no Rio Grande do Sul, ele vai se planejar, vai fazer sua conta de contas e vai ter o seu resultado e vai tocar seu negócio. Então não tem a ver achatamento salarial com determinantes para o desenvolvimento. O que determina o desenvolvimento são outros índices. E compete com a guerra fiscal, que daí justifica um pouco os números de por que o Nordeste cresceu, aumenta o salário mínimo, e o deslocamento de empresas para lá, porque lá, de fato, abriu a guerra fiscal que nos levou muitos empreendimentos daqui. Muito bem. Posso? João, pode, no teu apontamento final, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o que eu puxei no fim do terceiro bloco, que foi sobre produtividade e salário. Só 2 coisas rapidamente. Primeiro, o que não existe é previsibilidade nesse salário. O mínimo regional, a diferença dele em relação ao mínimo nacional, que é o que é relevante, é uma loucura, sobe e desce todos os anos. E se existe um consenso a respeito do salário mínimo sobre quem realmente estuda isso, é um dado que é trazido pelo Gregory Mankiw, um dos livros mais básicos e utilizados no mundo inteiro, um livro básico de economia. Ele traz um dado que 79% dos economistas concordam que políticas de salário mínimo geram desemprego para jovens e para pessoas sem experiência. Esse é o consenso que existe para quem estuda de fato o salário mínimo. E por fim, é exatamente isso. Se a gente quer ter um salário mínimo que traga estabilidade, quem sabe a gente pensa uma política melhor, é a lei nacional, onde se dá previsibilidade e traz um componente de produtividade, que é o crescimento do PIB de 2 anos atrás. É uma política muito melhor do que a política estadual, onde se determina arbitrariamente um valor. Se queremos mudar pontualmente a medida do salário mínimo, quem sabe adotar alguma coisa similar à lei nacional. E é isso, se a gente sobe o salário mínimo acima da produtividade, a gente está jogando pessoas para fora do mercado de trabalho. Uma política permanente de reajuste da previsibilidade. Isso sempre foi a reivindicação. Quer dizer, Só vocês não têm concordância em relação a como é que se chega nesse ponto. Não, mas era a discussão essa, de botar um aumento, de ter algum critério, né? E é isso que desse limitado ao PIB por trabalhador, no máximo. Bem, pode ser. Debate estimulante. Obrigado a vocês 4, Ricardo Franzói, Eric Lins, Cláudio Nespolo e João Pedro Bastos, por falarem sobre esse assunto aqui conosco nessa noite de quarta-feira. E obrigado a todos que nos acompanharam, mesmo sabendo que hoje é um dia com o jogo do Grêmio, né? Então nós sabemos que a concorrência é forte, mas nós somos aguerridos. E nós voltamos amanhã a partir das 22h30 com mais uma edição do Cruzando as Conversas para falar sobre a duplicação de estradas e concessões de rodovias. Boa noite e até mais.